No café da manhã com o presidente, a live semanal que faz do Palácio do Planalto, Lula disse o seguinte: quanto dinheiro é jogado fora em uma guerra? Quantas vidas? Quanto uma bomba impacta a questão climática? Temos que garantir a paz e acabar com a fome no mundo, isso sim. Não acho correta a resposta de Israel ao ataque terrorista do Hamas. O ataque às crianças e mulheres inocentes se assemelha ao terrorismo. Se eu sei que está cheio de criança em um lugar, pode ter um monstro lá dentro, não se pode matar as crianças para matar o monstro. A guerra precisa acabar. A gente quer a criação do Estado palestino, a solução de 2 estados que o Brasil sempre defendeu. Tem muitos recados nessa fala e ela é bastante reveladora do que Lula está entendendo sobre a guerra e sobre o seu papel. Eu acho que vale a pena a gente dissecar o que tem nela. Na véspera, ao recepcionar os brasileiros finalmente resgatados da faixa de Gaza, Lula já havia comparado a resposta de Israel com o terrorismo. Sua declaração gerou reação da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, que chamou a declaração de equivocada e perigosa e afirmou que, abre aspas, desde o começo dessa trágica guerra, provocada pelo mais terrível massacre contra judeus desde o Holocausto, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, inclusive avisando a população da iminência de ataques. Lula também já havia dito que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio e, de novo, sofreu retaliações pelo uso do termo. É uma discussão que está acontecendo na academia e na diplomacia, sem um consenso absoluto ainda. Há muitos especialistas dizendo que, tecnicamente, não dá para classificar assim os eventuais crimes contra a humanidade que estejam sendo cometidos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi ao X, o antigo Twitter, dizer, abre aspas, não estamos diante de uma disputa retórica sobre os conceitos de terrorismo ou genocídio. Estamos diante de uma tragédia que abate famílias inteiras, principalmente crianças. Só que Lula é um chefe de Estado, retórica importa. É essencial que ele escolha muito bem as palavras para que um equívoco não custe um desgaste desnecessário nas relações com outros países. Isso posto, também parece importante para Lula fazer críticas sem se amedrontar a Israel, assim como fez a Ucrânia. Novamente, no caso da guerra com a Rússia, Lula também exagerou retoricamente e teve de modular depois a forma de apresentar suas ressalvas. Mas o posicionamento é muito parecido. Não se alinhar automaticamente ao lado defendido por Europa e Estados Unidos e tentar se apresentar, ainda assim, como um agente pacificador. Ao manter um certo distanciamento crítico dos atores dos conflitos, Lula parece crer que projeta para o mundo uma imagem de autonomia, de grandeza que sempre perseguiu. Cá entre nós, não está claro ainda se isso pode funcionar. O Brasil tem tido, sim, algum protagonismo, especialmente se compararmos com os anos de pária que nós fomos com o ex-presidente. Só que os instrumentos que Lula tem hoje para deixar o país mais forte internacionalmente são muito diferentes e talvez ainda mais complexos do que foram em seus governos anteriores. Aquela fala dele no café da manhã traz alguns dos caminhos possíveis. A gente está vendo como essa guerra entre Israel e Palestina vem turbinando polarizações. Aqui no meio, isso nos preocupa. No nosso jornalismo, sempre procuramos trazer as visões dos 2 lados do conflito. E nas colunas de opinião, como esta aqui, temos vozes com diferentes perspectivas, mas com absoluto respeito pelos fatos. Pluralidade com profissionalismo é o que nos move. Se isso é o que te move também, assine o meio. Lula nunca escondeu seu desejo de deixar um legado na sua atuação internacional. Ele sempre falou com muito orgulho das gestões anteriores e de como, pela primeira vez, o Brasil era ouvido no debate com outros países.
Claro que com alguma dose de condescendência das potências, né? 2 cartões de visita que Lula usava para ser o cara: o combate à fome aqui e uma generosa injeção de recursos em nações onde ele queria aumentar sua influência, notadamente no sul global. Um deles está contemplado ali na fala do presidente dessa manhã. O problema da fome não melhorou em nada no mundo e em muitos lugares, como aqui mesmo, piorou bastante com a pandemia. Mas já não parece comover tanto a comunidade internacional diante de outras crises globais, como a própria pandemia foi, como as crises migratórias, motivadas também pela fome, como a escassez de chips, etc. Em termos de soft power, esse ativo de saber combater a fome, que Lula de fato tem, perdeu o ar novidadeiro que já teve. E é uma pena. Quanto à injeção de recursos, bom, aí vários elementos internos impedem que Lula sequer sonhe em empreender algo assim. A começar pela pura e simples falta de recursos, né? A economia brasileira está com dificuldade. Tem discussões de meta de déficit, inflação, juros, industrialização, reforma tributária. O cenário não está propício para que se decida botar dinheiro em outro país. Teve também uma lava-jato no meio do caminho. E a forma principal pela qual Lula injetava dinheiro em países da África e da América Latina era com obras subsidiadas das empreiteiras brasileiras. Não dá mais para fazer isso. Então, que caminhos existem para um presidente de esquerda brasileiro tentar deixar uma marca nas relações internacionais? Lula o reconhece e piscou para ele na fala sobre a guerra. É a Amazônia, é o clima, é a liderança ambiental que o país pode exercer. Essa é, sem dúvida alguma, a frente em que o Brasil mais pode brilhar. E com esse brilho, atrair apoios e recursos internacionais, como já vem fazendo em alguma medida. Há alguns entraves para que essa bandeira seja empunhada plenamente. Conciliar o discurso ambiental com um agronegócio pujante e majoritariamente conservador é uma tarefa hercúlea e que vai levar tempo. Desfazer o estrago do governo anterior, que empoderou madeireiros ilegais e garimpeiros na Amazônia, idem. Manaus está sob uma fumaça sufocante de queimadas criminosas e ainda há terras indígenas ocupadas por invasores. O combate a tudo isso está visivelmente mais lento do que deveria e se esperava. E chega uma hora que o discurso ambiental tem que, acima de tudo, mostrar resultado. O desmatamento caiu, sim, mas ainda há muito a ser feito. Não há sucesso suficiente para exibir num tour global. Então, Lula se lançou a falar de guerras. Não de todas, claro. Há vários conflitos absurdamente sangrentos acontecendo no mundo. E simplesmente não é da natureza da diplomacia tradicional do Brasil dar palpite em guerras. Mas das duas que mais mobilizam as potências, Estados Unidos, China e Rússia, aí sim, Lula decidiu falar. Ele entrou com uma postura mais à esquerda ideologicamente. Embora tenha evitado termos comuns à esquerda, como imperialismo, colonialismo, as críticas que fez aos Estados Unidos na questão da Ucrânia, por exemplo, embutiam algumas dessas ideias e ignoravam o imperialismo russo ou chinês, a quem ele estava se alinhando, em contrapartida. Agora, no caso de Israel, Lula tem sido sim mais cuidadoso. Ele foi mais ágil em condenar claramente o terrorismo do Hamas. Só que também se furtou a apoiar Israel e seu direito de se defender, como fez seu colega Joe Biden. Essa parece ser uma aposta mais certeira de Lula, se olharmos como o próprio Biden tem sofrido pressão para criticar a desproporção da resposta israelense. Por outro lado, parte da comunidade judaica no Brasil não enxerga neutralidade nisso, mas um abandono do governo brasileiro. É super delicado. Essa posição pró-dois estados, pendendo a uma defesa da Palestina, é comum a muitos da esquerda moderada, que evidentemente se recusa a aderir ao terrorismo do Hamas. A implicação geopolítica desse alinhamento é Lula novamente fechado
com China e Rússia. O Oriente Médio, assim como a África, são zonas de alto interesse para ambos na briga com os Estados Unidos. Enquanto Putin foi claro e até agressivo em seus comentários contra Israel e pró-Palestina, e na verdade pró-Irã, que apoia o Hamas, a China foi mais delicada. Ela vem praticando o que um pesquisador de um centro de estudos britânico nomeou de neutralidade anti-ocidental. Ou seja, é uma neutralidade que consiste em não condenar qualquer país ou força que mine a centralidade ocidental na ordem global, sem precisar apoiar terrorista para isso. Xi Jinping vai a São Francisco amanhã se encontrar com Biden, e a relação entre ambos está tão por um fio que analistas vêm apostando que temas da magnitude de uma guerra sequer entrem na pauta. É nesse contexto incrivelmente complexo que Lula está navegando e falando. Reposicionar o Brasil e insistir em multipolaridade nas forças, enquanto Estados Unidos e China, com a Rússia na pochete, tentam manter o mundo bipolar. Falar de paz, apontando eventuais abusos cometidos por um dos lados, quando tudo isso está em disputa, é um exercício muito arriscado. Quanto maior o risco, maior o ganho. Se der certo, o Brasil pode ser sim uma voz relevante.